Olá pessoal, me chamo Giovana, estou aqui para falar um pouco sobre a perícia toxicológica. A perícia toxicológica, a toxicologia forense, ela é uma ciência de extrema importância. Através dela a gente consegue detectar, os toxicantes nocivos no organismo. A gente dá para detectar várias coisas, drogas, envenenamento, embriaguez, ingestão de drogas, ilícitas e muito mais. Muito bom dia, eu sou o aluno Assis Ferreira do curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Estamos aqui na aula de Perícia Toxicológica na prática interdisciplinar. Estou aqui para falar um pouco também sobre o assunto bafômetro. O bafômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa. É também conhecido pela denominação técnica etilométrico, devido às reações que envolvem o álcool etílico presente na baforada do suspeito e um reagente. Todos os tipos de bafômetros são baseados em reações químicas e os reagentes mais comuns são dicromato de potássio e células de combustível. A diferença entre estes dois reagentes é que o dicromato muda de cor na presença do álcool, enquanto a célula gera corrente elétrica. Os mais usados pelos policiais no Brasil é o de célula de combustível. A química deste bafômetro você vê a seguir. 1. Álcool expirado reage com o oxigênio presente no aparelho. Esta reação ocorre com a ajuda de um catalisador. 2. Ocorre a liberação de elétrons de ácido acético e de íons de hidrogênio. 3. Os elétrons então passam por um fio condutor, gerando corrente elétrica. Um chip presente dentro do aparelho calcula a porcentagem e dá a concentração de álcool no sangue. Quanto mais álcool, maior será a corrente elétrica. E não existe desculpas para se negar a fazer este teste, como por exemplo, recusar soprar o canudinho por ele estar contaminado. Ele é descartável e tem uma válvula que impede que o ar de dentro volte para a sua boca. Dizer que não consegue assoprar, é preciso 1,5 litros de ar para fazer a medição, é o equivalente a um sopro de 5 segundos. E mais, não adianta tentar disfarçar o hálito, mascar chiclete, tomar azeite, etc. Todas essas armadilhas não impedirão de perder a carteira e ter o veículo apreendido. Todas essas informações são por Lídria Alves, graduada em Química, na equipe Brasil Escola. Bom dia a todos, essas são as minhas informações sobre o bafômetro, como é conhecido popularmente no nosso Brasil, na nossa comunidade, em todo o país. Um abraço, tchau. Eu vou fazer aqui um complemento ao que o meu amigo Ferreira falou, que foi sobre a questão do bafômetro, O bafômetro hoje ele é opcional para os motoristas, Você pode realizar o teste, como você também pode se recusar a fazer. Só que a recusa do teste é um pouco complicada, porque ela está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 165-A, como uma infração gravíssima. Ela gera as mesmas penalidades do artigo 61, que fala sobre a lei seca, É importante reforçar que a recusa do teste, do bafômetro, ela é uma infração administrativa, Ela gera penalidade de medidas administrativas, como a multa, a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento da CNH,
Na legislação do Código de Trânsito Brasileiro, o uso do aparelho para detectar a presença do álcool no organismo dos motoristas é permitido para fins de fiscalização no trânsito, né? O objetivo dele é inibir a prática de beber e dirigir, evitando acidentes fatais, né, no trânsito, prejuízo físico, prejuízo material, que além da pessoa causar a si própria, causa também a terceiros, né? As pesquisas, elas comprovam que em 2021, mais de 50% dos acidentes de trânsito ocorridos no Brasil envolvem os motoristas alcoolizados, né? E com essa chegada da tolerância zero da lei seca, né, para a utilização do bafômetro, a prática dessa recusa do teste passou a ser mais corriqueira no dia a dia, né? E levou à criação da questão do artigo 165A, né? E as penalidades são desde medidas administrativas como multas, né? Além de ser uma multa gravíssima e multa em dinheiro, né? Hoje em dia a multa ela tem o fator multiplicador por 10, então custa R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Vale ressaltar que as penalidades da recusa de utilizar o bafômetro, elas são as mesmas para quem obtém o resultado positivo quando realiza o teste, né? Acima de 0,04 miligramas por litro de ar alveolar. E tem mais. No caso da lei seca, né? Com essa questão da recusa do uso do bafômetro, caso o motorista ele cometa novamente a infração de dirigir sob o efeito de álcool ou se recuse a utilizar o bafômetro mais uma vez, em 12 meses, né, a partir da data que ocorreu a primeira ocorrência, ele será montado no dobro do valor inicial. Ou seja, né, se uma multa já tem um valor bem elevado de R$ 2.934,70, o prejuízo dele se torna ainda maior. Somando, ele fica R$ 5.869,40. E se caso, né, o novo teste der positivo no bafômetro, o Código de Trânsito brasileiro, ele ainda prevê a cassação da carteira do condutor, ou seja, né, o cancelamento da CNH e a proibição de dirigir por 2 anos. Depois desse período, ele poderá realizar, né, o processo de habilitação do zero e passar por todo o processo novamente, aulas teóricas, aulas práticas, testes psicológicos e tudo isso. Olá, meu nome é Catarina e eu vou falar sobre lesões corporais. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. O mencionado artigo prevê 4 formas de lesões corporal: a lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte, conforme irei detalhar cada tipo de lesão corporal. A leve ou simples se dá por exclusão, ou seja, configura-se quando não ocorre nenhum dos resultados previstos no artigo 129, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal. A grave se dá pela incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias, por perigo de vida, por debilidade permanente de membro sentido e pela função e aceleração do parto. A gravíssima se dá pela incapacidade permanente para o trabalho, a enfermidade incurável, a perda ou a inutilização de membro sentido ou função, deformidade e aborto. A seguida de morte ou o homicídio preterdoloso se resulta quando for imprevisível ou decorrente de caso fortuito. O sujeito responderá somente pelas lesões corporais. Olá pessoal, meu nome é Sheila e hoje irei falar o que é a embriaguez e sua identificação clínica e laboratorial. A embriaguez é o estado provocado pelo consumo e a ingestão de bebidas alcoólicas, sendo uma condição da pessoa que se encontra bêbada. O alcoolismo é uma doença que afeta uma grande parte das pessoas, independente da faixa etária. Suas consequências são graves, porém seus prejuízos sociais e laborais também devem ser considerados. É uma doença
que ainda não tem uma causa definida e se manifesta pela vontade incontrolável de ingerir bebidas, gerando assim uma intoxicação significativa, afetando diversos órgãos vitais e alterando a qualidade de vida do indivíduo. Para a medicina forense, o alcoolismo pode ser uma causa ou consequência de um ato ilegal. Agora a Áquila vai dar continuidade. O meu nome é Áquila e eu vou começar falando sobre embriaguez. Vou falar sobre os efeitos patológicos agudos do álcool e os efeitos crônicos da embriaguez patológica. Quando o indivíduo ele ingere bebida com teor alcoólico, ele apresenta uma sintomatologia característica, né? Porém, o teor dessa substância influencia no tempo para manifestar os sintomas. Ao iniciar o consumo de bebidas com concentração alcoólica elevada, o indivíduo apresentará lentidão da atividade motora e dos processos cognitivos. E isso acontece porque o álcool etílico desestabiliza as membranas do cérebro. À medida que o volume alcoólico vai aumentando, o indivíduo vai sentindo dificuldades para se manter equilibrado. E isso acontece porque o álcool afeta partes importantes do encéfalo, como o cerebelo, por exemplo. Sendo assim, a embriaguez apresenta 3 fases, né? A excitação inicial, a confusão mental e a sonolência. Inicialmente, o indivíduo fica agitado e eufórico, e na sequência ele apresenta falas pouco articuladas e um pouco confusas, né? Algumas sem sentido. E por fim, a sonolência incontrolável. E agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos crônicos da embriaguez patológica, tá? Dependendo da predisposição do indivíduo, do tipo de bebida alcoólica e do meio social em que ele vive, podem ocorrer 3 subtipos de embriaguez: a agressiva e violenta, a excitação motora e a convulsiva e delirante. A primeira delas configura-se a mais importante, tendo em vista o poder de cometer um crime devido à agressividade apresentada na situação. E em alguns casos de homicídio, sugere-se que a embriaguez foi premeditada para realizar o ato criminoso. Na embriaguez excitomotora, o alcoolista ele pode apresentar impulsos destrutivos para si, né, devido à raiva desenvolvida sobre o efeito da bebida. E em seguida ele pode provavelmente sofrer de amnésia lacunar. O subtipo convulsivo decorre de uma defesa do organismo frente ao volume excessivo do álcool. Sendo assim, o indivíduo apresenta um estado de hiperexcitação e hipersincronismo neuronal, que é característico de uma crise convulsiva. E na embriaguez delirante, o indivíduo ele desenvolve ideias imaginárias de autoacusação e autodestruição com uma forte tendência ao suicídio. E agora a Sheila vai falar mais um pouquinho para finalizar. Já na identificação clínica e laboratorial, o seu diagnóstico de embriaguez deve ser feito por meio de análises sintomáticos e exames laboratoriais para identificar a presença de álcool etílico no sangue. No cadáver, a análise das vísceras e do sangue venoso, a fim de concluir as investigações solicitadas pelas autoridades policiais. Vale lembrar que os órgãos não podem estar em estado de putrefação, pois, nessa condição, ocorre a liberação de substâncias que causam confundimento ao analisar a presença de álcool etílico. Intoxicação alcoólica na medicina forense visa ao Estado a identificação de embriaguez do indivíduo, crime ou dos praticantes dos vestígios. Sendo assim, todos os dados devem ser colhidos adequadamente para chegar à conclusão mais precisa sobre essa condição. Obrigada a todos, espero que tenham gostado da nossa apresentação.